Olá, tudo na paz? Espero que sim, todos bem. Como eu disse no vídeo anterior, hoje eu vou falar um pouco sobre as infrações sanitárias, né? Qual a lei que as define e o que é utilizado pelas equipes de fiscalização para enquadrar os estabelecimentos, né, e os profissionais como infringentes, né, à legislação sanitária. Antes deixa eu me apresentar, eu sou Marco Antônio Oliveira, enfermeiro há 35 anos, hoje aposentado pelo Ministério da Saúde e pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, sendo que ao longo desses quase 30 anos que eu trabalhei na Prefeitura do Rio, eu tive atividades profissionais na área hospitalar, na área de atenção básica e uma passagem de mais ou menos 8 anos pela vigilância sanitária, né? E por conta dessa passagem na vigilância sanitária, eu ainda recebo até hoje muitas comunicações, ligações, mensagens de pessoas, amigos, conhecidos, que sabem que eu tive essa passagem pela vigilância sanitária, então eles me ligam ou me mandam mensagem solicitando ajuda, dicas, orientações, né? E aí, por conta disso, eu resolvi começar a produzir esses vídeos para passar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência profissional e que de alguma forma isso seja útil, né, para essas pessoas, tá? Também sou estudante de odontologia na Universidade Federal Fluminense, né? E por conta disso também vou falar muita coisa aqui relativa à odontologia, né? De interesse às dentistas e aquelas pessoas que por algum motivo queiram abrir um consultório odontológico ou uma clínica odontológica, ok? Então vamos lá. O assunto é extenso, a lei também tem uma redação extensa, então vou falar bem resumidamente, que é para não alongar muito o vídeo aqui, tá? Mas a lei que define as infrações sanitárias, né, conforme diz o caput dela aqui, ó, configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras providências. Essa lei é a Lei 6437, de 20 de agosto de 1977, e é a lei que é utilizada, né, pelos fiscais na hora da inspeção. Então vamos lá, o artigo 1º ele diz o seguinte: as infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas as previstas expressamente em normas especiais, são as configuradas na presente lei. O artigo 2º diz que, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas alternativa ou cumulativamente com as penalidades de advertência, multa, apreensão de produto, inutilização de produto, interdição de produto, suspensão de venda ou fabricação de produto, cancelamento de registro de produto, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento. Então, como fala, né, independente de você poder ser processado civil e criminalmente, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: você cometeu uma infração à legislação sanitária, você pode ser processado por crime contra a vigilância sanitária, contra a saúde, né? Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? O artigo 3º, ele diz o seguinte: o resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu. Ou seja, deixa eu explicar aqui, dar uma explicação aqui prática para que vocês possam entender. Você é, por exemplo, dentista, né? E aluga um horário no consultório de um conhecido, de um amigo. E a fiscalização chegou lá e detectou uma situação de infringência a uma legislação sanitária, entendeu?
alegar que o consultório não é seu não vai ser uma justificativa. Por quê? Porque, muito embora provavelmente não tenha sido você que deu causa a essa infração, você está concorrendo para que ela aconteça. Você está exercendo a sua atividade profissional ali naquele consultório e não detectou, ou não modificou, ou não orientou o proprietário que aquilo seria uma infração sanitária, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Aí o parágrafo 1º do artigo 3º diz o seguinte: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido, tá? Vou pular aqui agora já direto para o artigo 10, né? Que ele é um artigo que nomeia, vamos dizer assim, as infrações sanitárias. Vou falar só dos mais utilizados pela fiscalização, porque são muitos, né? Então vamos lá. O inciso 3º do artigo 10, ele diz o seguinte: instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos odontológicos, institutos de esteticismo, ginástica, serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raio-x, entre outros. A redação desse inciso também é longa, não vou aqui ler tudo para não alongar, tá? Para não estender muito, entendeu? E aí, o que ele fala? Que você tem que ter o licenciamento sanitário, né? Você não pode abrir um estabelecimento de saúde ou de interesse à saúde, entendeu? Sem o devido licenciamento sanitário, ok? A pena para essa infringência à legislação vai desde a advertência até a intervenção, interdição, cancelamento da licença e ou multa, né? Nesse caso aqui, muito provavelmente, o estabelecimento vai ser interditado e multado, tá ok? Até que esse licenciamento seja providenciado para que ele possa voltar a funcionar. O inciso 10 fala sobre obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no exercício de suas funções. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior também. Não adianta você querer impedir que a ação de fiscalização ocorra, porque você vai ser multado e ela vai ocorrer em algum outro momento, né? Então, tem que ficar na atividade, como eu falei, orienta lá a sua recepcionista ou a sua secretária ou a auxiliar de consultório dentário, entendeu? Para sempre receber a equipe de fiscalização e não tentar de forma alguma obstar. Mesmo a alegação de que o profissional não está, o dono do consultório, o médico, o dentista, isso não é um motivo para que a fiscalização não ocorra, tá? Pulando aqui agora já para o inciso 18, fala o seguinte, isso aqui também é importante: importar ou exportar, expor à venda ou entregar ao consumo produtos de interesse à saúde cujo prazo de validade tenha se expirado, ou apor-lhes novas datas após o expirado prazo. Então, um grande motivo de multa aos estabelecimentos é produto, medicamento, enfim. Pode ser saneante, né, saneantes domissanitários, com data de validade vencida. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso, porque certamente vai ter prejuízo financeiro, porque vai ser multado e ainda vai ser intimado a fazer o descarte desses produtos com uma firma registrada, que também gera um custo, né? Então, o prejuízo nesse caso é grande, né? Tem que ter cuidado, tá? Aqui o inciso 25, uma coisa que é óbvia, que eu acho que todo mundo já sabe: exercer profissões e ocupações relacionadas com a saúde sem a necessária habilitação legal, ou seja, vai abrir um consultório, quer dizer, abrir um consultório não, porque você pode ser o proprietário do consultório, mesmo sem ser dentista, né? Ou da clínica, ou seja lá do que for. Normalmente você vai ter que ter um responsável técnico habilitado. Mas se você abrir um consultório odontológico, por exemplo, e não for graduado como cirurgião dentista, você está incorrendo no exercício ilegal da profissão, que é crime federal, como está dizendo aqui, entendeu? Você vai ser processado com certeza, né?
O inciso 29, ele fala sobre transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção à saúde. Isso aqui é aquele inciso que o fiscal amarra, né, toda e qualquer situação que vá de encontro à legislação, né? Usando o 29 aqui, ele está amarrando em todas as situações, entendeu? Aí a gente tem também aqui o inciso 31, que fala sobre descumprir, né, atos emanados das autoridades sanitárias competentes visando a aplicação da legislação pertinente. Tá? Então, se a vigilância sanitária for no seu consultório, chegou lá, detectou uma situação e intimou você a corrigi-la, vai te dar um prazo, né? Desde que não seja uma interdição, porque se for uma interdição não tem prazo. É resolver para poder desinterditar. E aí o tempo é do profissional ou do administrador. Agora, se ele chegou lá e disse que em 30 dias você tem que resolver determinada situação, e em 30 dias você não resolver, você está cometendo uma outra infração e você vai ser penalizado por conta disso. Tá? Então tem que ter cuidado. Existe lá dentro do processo um pedido de prorrogação, que pode ser prorrogado por até 2 vezes o prazo que foi dado, né? E eu já falei aqui com relação a prazo, né? Normalmente o prazo é dado de acordo com o risco que aquela não conformidade oferece à saúde do paciente, às vezes do próprio trabalhador, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso aí. Tá? Tem outros, são vários os incisos aqui que dizem, né, especificam quais são as alterações, as infrações sanitárias. Tá? O importante é que não sejam cometidas essas infrações. A gente sabe que o profissional de saúde, né, ele tem que estar ali estudando diariamente sobre a sua profissão, sobre as novas tecnologias, ele tem que estar se atualizando todo dia, e a legislação sanitária ela é muito extensa. Não tem como você ficar acompanhando aquilo ali, né, que também é dinâmica, né? Volta e meia também é modificada, algumas coisas que hoje são normais deixam de ser em algum outro momento, então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tá ok? Bom, se achou o vídeo interessante, se gostou, né, curte aí, dá um like, se inscreve no canal, entendeu? Compartilhe o vídeo com pessoas que você acha que possam se interessar pelo assunto, para quem o assunto vai ser interessante e vai ajudar ele de alguma forma, ok? E até o próximo. Forte abraço. Fui.